Bem-vindos ao terceiro webinar do projeto Tâmega e Sousa Circular, um projeto desenvolvido pela Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa, financiado pelo Fundo Ambiental, e no âmbito deste webinar pretendemos apresentar de forma resumida um dos documentos que foram produzidos, portanto um e-book dedicado à economia circular nas compras públicas e também uma breve aplicação prática do mesmo a alguns procedimentos. O meu nome é Tiago Gaio, integro a equipa que desenvolveu o projeto para a CIM do Tâmega e Sousa. Em termos de estrutura da apresentação e deste webinar, vamos iniciar com o contexto e uma visão global que conduziram ao desenvolvimento do projeto Tâmega e Sousa Circular. Passaremos depois à apresentação resumida do e-book, nomeadamente ao seu enquadramento no âmbito da região para o qual foi desenvolvido. Entraremos numa fase de identificação de alguns conceitos relacionados com o tema da economia circular e especificamente com o tema das compras públicas ecológicas e circulares. Por fim, como referi, iremos abordar dois procedimentos de contratação pública com exemplos de critérios de circularidade que poderão ser adotados pelas entidades na sequência de aquisições a serem feitas nestes âmbitos. Quanto ao contexto e à visão global, iniciar a abordagem pelo facto da população a nível mundial estar a sofrer aumentos progressivos, portanto neste momento já ultrapassámos os 7,5 bilhões de habitantes, prevê-se que em 2050 nos aproximemos dos 10 bilhões e este aumento muito significativo impera que em termos globais e em termos de planeta tenhamos que repensar o modo de estar e o modo de atuar, tanto de forma individual como coletiva, de modo a não comprometer as gerações vindouras e procurar estabelecer limites àquilo que é a utilização dos recursos do nosso planeta face às necessidades da nossa sociedade e nomeadamente da humanidade. É óbvio que a extração de materiais está diretamente ligada à dimensão populacional, mas também é óbvio que com a evolução da sociedade ao longo das últimas décadas, dos últimos séculos, essa extração também tem vindo a sofrer aumentos muito significativos. Portanto, um aumento de 70% num espaço inferior a 5 décadas é algo que deve preocupar a todos e, nesse sentido, também o tema da economia circular acaba por ganhar uma importância muito relativa naquilo que é a abordagem ao nosso futuro e à forma como atuamos sobre o desenvolvimento dos nossos territórios. A consequência deste aumento de consumo de recursos é obviamente também uma tendência para o aumento da produção de resíduos. A nível nacional, estes dados que estão patentes nestes gráficos, a nível nacional, cerca de 1/3 da água que é capturada e devidamente tratada para consumo acaba por ser desperdiçada, portanto apenas 65% é efetivamente utilizada, é um número que deverá a todos preocupar. Não menos importante também na área dos materiais, os minerais, por exemplo, a areia, representam 73% de todos os materiais extraídos no nosso território e os resíduos que são produzidos no setor da construção representam cerca de 40% do total de resíduos gerados. Ou seja, portanto, água e resíduos são temas centrais de preocupação no âmbito daquilo que é o funcionamento da sociedade e deverão ser tidos em consideração num processo cada vez mais importante que tenda a ser circular. Portanto, todas estas preocupações estão patentes naquilo que são os objetivos definidos pela Organização das Nações Unidas na sua Agenda de 2030, a chamada Agenda para o Desenvolvimento Sustentável, que contempla 17 objetivos muito específicos e dos quais gostaria de destacar aqui o objetivo 11, 12 e 13, que são aqueles que mais se relacionam e correlacionam com o tema central deste webinar e deste projeto, ou seja, com a economia circular. O objetivo 11 designa-se como cidades e comunidades sustentáveis e aborda a importância não só de reduzir o impacto ambiental, nomeadamente no que diz respeito à qualidade do ar e à gestão de resíduos, mas também à adoção de políticas que possam e de planos que possam contribuir para a mitigação e para a adaptação àquilo que é designado como as alterações climáticas. Não menos importante, proporcionar um acesso a sistemas de transportes seguros. Os sistemas de transportes são
um dos setores, ou o setor que mais contribui para, por exemplo, as emissões de gases com efeito estufa e para aquilo que é o efeito das alterações climáticas. No objetivo 12, que se designa como produção e consumo sustentáveis, é onde surge, por exemplo, a referência à promoção de práticas de compras públicas sustentáveis, precisamente o tema deste projeto do TAMG e Sousa Circular, mas aborda também a questão da redução tanto do desperdício, por exemplo, de alimentos, como de qualquer produção de resíduos pela utilização mais eficiente dos recursos naturais que sejam necessários para garantir as necessidades da nossa sociedade. Também a garantia de informação relevante, nomeadamente a consciencialização para o desenvolvimento sustentável. Portanto, este webinar integra-se precisamente no âmbito desse objeto, que é a consciencialização dos técnicos responsáveis por compras públicas para o tema da economia circular e do desenvolvimento sustentável. O objetivo 13 aborda a ação climática e inclui tudo o que diga respeito à minimização do nosso impacto no ambiente e, portanto, no planeta, nomeadamente a introdução de mecanismos de eficiência, o reforço à resiliência ou a capacidade de adaptação a riscos relacionados com o que seja o clima ou catástrofes naturais. Também neste objetivo 13, as Nações Unidas focam a questão da consciencialização e a melhoria da capacidade humana e também institucional para exatamente adotar medidas para mitigar e nos adaptarmos devidamente àquilo que é o processo das alterações climáticas. No que respeita ao e-book propriamente dito, em termos de enquadramento, referir que é um documento que contém aquilo que são os termos de referência, enfim, considera as contratações mais relevantes aplicáveis às entidades públicas, especificamente as autarquias que integram a comunidade intermunicipal do Tâmega e Sousa, assenta em abordagens como a servitização, design circular, a escolha de produtos e materiais ou o uso regenerativo de recursos, temas que iremos abordar um pouco mais à frente no capítulo referente à economia circular. Portanto, este documento acaba por ter como objetivo estimular, junto das entidades públicas, uma crescente e evolutiva adoção de tudo o que sejam termos de referência, clausulado técnico e critérios de adjudicação adequados e que possam promover uma circularidade nas compras públicas, transformando os procedimentos de compras públicas mais sustentáveis e mais amigos do ambiente. A abordagem que foi feita para a região, portanto, consistiu numa análise daquilo que são as tipologias de compras dos 11 municípios que integram a CIM do Tâmega e Sousa, num período entre janeiro de 2016 a novembro de 2018, e em termos de análise de natureza financeira, ou seja, do volume de investimento relacionado com as compras efetuadas nesse mesmo período nos 11 municípios, verificámos que existem 45 tipologias, basicamente de procedimentos públicos, dos quais 17 tipologias representam cerca de 96% do volume de procedimentos lançados pelas autarquias locais desta região. Nesta análise verificámos também que o setor da construção representa praticamente 60% do volume de procedimentos lançados pelas autarquias, ao qual deverão acrescer, por exemplo, 13% ou 7% de procedimentos relacionados ou correlacionados com o setor da construção. Portanto, aqui uma demonstração clara de que o setor da construção tem, obviamente, obviamente uma prioridade em termos de procedimentos concursais a adotar critérios de circularidade. Analisando a tipologia de compras em termos de volume, ou seja, do número de procedimentos, verificamos que nas 45 tipologias, 13 representam 82%, ou seja, cerca de 3 mil procedimentos, têm um peso de 82% no total daquilo que são as compras dos 11 municípios. Também a este nível, a construção, embora com um peso relativo inferior, cerca de 35%, mas tem aqui algumas particularidades de tipologias de procedimentos conexos, que cada um poderá representar entre 7% a 9%, e no global acaba por transformar o setor da construção novamente
num volume equivalente a cerca de 50 a 60% do total dos procedimentos lançados pelas autarquias locais. Portanto, uma vez mais, comprovando a importância, principalmente neste setor, mas também nos restantes, adotar critérios de circularidade no sentido de transformar esses mesmos procedimentos em procedimentos circulares. Cruzando as duas análises, ou seja, a análise efetuada ao nível do volume financeiro, do volume em termos de número de procedimentos, agruparam-se 12 tipologias que são aplicáveis a esta sub-região, ao Tâmega e Sousa, e foi sobre estas e nestas 12 tipologias que centramos o desenvolvimento do trabalho e que o e-book centra a sua atuação. No que respeita ao tema, a economia circular, apenas algumas notas para também enquadramento. A economia circular tende a transformar aquilo que é o designado modelo linear e que tem sido adotado pela sociedade ao longo das últimas décadas. É um modelo que considera que existe uma disponibilidade ilimitada de matérias-primas, não com uma importância mínima, portanto, sobre o impacto ambiental, principalmente ao longo do ciclo de vida dos produtos e dos recursos utilizados ou da sua utilização e, portanto, conduz a uma produção significativa de resíduos, alguns com o devido encaminhamento, outros nem tanto, mas sem a visão de poder haver aqui um processo precisamente circular em que possa haver uma utilização e uma reutilização de todos os produtos ao longo da cadeia de valor e ao longo do ciclo de vida dos recursos que são extraídos da natureza. No modelo circular, todos os produtos e serviços têm, obviamente, origem em fatores da natureza e é considerado que no final da sua vida útil retomam à mesma, podendo ser utilizados, reutilizados, reciclados e transformando precisamente a abordagem da extração dos recursos numa abordagem circular que promova uma reutilização adequada daquilo que são as disponibilidades do nosso planeta. Benefícios da economia circular. Como referi, é a promoção ativa do uso eficiente e da produtividade dos recursos que são dinamizados pela própria economia, em modelos de negócio que possam assentar na recuperação ou na reciclagem dos materiais utilizados. Podemos, de forma genérica, sintetizar e referir que quanto mais circular for o processo que estamos a desenvolver e a economia, menor será a necessidade de extração de matéria-prima e, consequentemente, menor será a pressão ambiental desse mesmo processo, tanto em termos de redução da produção de resíduos, como também em termos da redução das emissões de CO2. Refiro também que existe um plano de ação a nível nacional designado de PAEC, Plano de Ação para a Economia Circular. É um plano de ação, como qualquer plano de ação, contém orientações, indicações sobre a forma como deverá desenvolver-se este processo de economia circular nos diversos setores. E no que diz respeito à contratação pública e aos procedimentos de contratação pública, o PAEC inclui algumas áreas-chave a ter em consideração. Exemplificando a questão da servitização, e que consiste, por exemplo, na substituição de serviços físicos por outros equivalentes virtuais, aquilo que muitas vezes também é designado como desmaterialização, o uso regenerativo de recursos, e portanto uma análise durante todo o seu ciclo de vida, o design circular, a preocupação em projetar e contemplar a aquisição de produtos para que durante o seu ciclo de vida possam ser utilizados para vários fins, ou ser reutilizados no final de vida útil do fim para o qual foram adquiridos, e também critérios e uma área-chave com critérios muito específicos na escolha dos produtos ou materiais a ser, portanto, adquiridos, consciencializando para a importância da utilização de materiais, por exemplo, reciclados, não perigosos, ou que possam ser reciclados a quando do seu fim de vida. Também a referir a chamada Estratégia Nacional para as Compras Públicas Ecológicas, portanto 2020, que é uma estratégia que acaba por criar aqui um nível superior ou fomentar a criação de um nível superior àquilo que se designa como compras verdes
ou ecológicas, transformando-as também em sustentáveis e com os conceitos daquilo que é a economia circular e as compras públicas circulares. É um compromisso com as gerações futuras, portanto, na utilização racional e inteligente de recursos, e para o que diz respeito à administração pública local, há uma meta, um indicador importante a realçar, que é precisamente que 60% do número e do montante financeiro dos procedimentos públicos de aquisição de bens e serviços devam incluir critérios ambientais. Portanto, é um passo que já estabelecia a necessidade de poder introduzir critérios de sustentabilidade, critérios ecológicos, nos procedimentos de compras das entidades públicas, da administração pública, nomeadamente local. Portanto, também muito importante é ter em conta que na implementação desta prática das compras verdes ou das compras sustentáveis e da formulação de procedimentos de compras públicas ecológicas, há uma enorme dependência dos técnicos responsáveis pela elaboração das especificações técnicas, por exemplo, dos cadernos de encargos ou dos programas de procedimento, que são os primeiros passos para demonstrar que existe uma preocupação das entidades, das autarquias, sobre esta matéria da sustentabilidade e uma preocupação efetiva e comprovada através da seleção de fornecedores ou produtos, precisamente por via dos critérios de circularidade que possam ser impostos nestes documentos. Entrando então um pouco nas compras públicas ecológicas propriamente ditas, há uma intervenção muito local, através das autarquias, e o seu posicionamento deve ser no sentido de mobilizar não só a própria entidade e os técnicos que colaboram na prossecução do lançamento e dos procedimentos de aquisição dos produtos e serviços, mas também mobilizar a comunidade, seja de forma individual ou coletiva, envolvente, portanto, ou seja, município ou mais abrangente assim, e estendendo a todo o território nacional. As ações que são concretizadas pelas próprias entidades, portanto, ou de forma direta ou de forma indireta, vão certamente contribuir para que o desenvolvimento das regiões, dos territórios, se faça de forma tanto económica como social, mas de forma mais sustentável. Um esquema muito breve, que é explicado de forma mais detalhada no e-book, sobre aquilo que são os principais passos e as principais etapas a ter em conta para que uma autarquia possa designar o seu sistema de compras como sustentável. Não só a definição e a divulgação do próprio processo, que terá que passar pela definição, por exemplo, de uma estratégia municipal, uma visão também de longo prazo, mas também a divulgação junto, por exemplo, das empresas locais ou dos fornecedores do próprio município, dos fornecedores habituais, envolvendo também a comunicação social local, transmitindo esta mensagem. Envolver a organização, ou seja, a constituição de uma equipa, um grupo de trabalho interdepartamental dentro da própria autarquia ou da própria entidade, é de veras bastante importante, de forma a sensibilizar todos os colaboradores e haver aqui também um compromisso do órgão executivo no desenvolvimento deste sistema de compras públicas sustentáveis. E depois, enfim, é um processo que decorre por etapas sequenciais, evolutivas, que têm que ter, obviamente, um início e espera-se que possam ter uma evolução em função dos resultados que vão sendo obtidos. Poderá, por exemplo, numa primeira fase, iniciar-se com a identificação de alguns produtos ou serviços que possam ser considerados prioritários a ter em conta nos procedimentos, nas peças dos procedimentos, portanto, para integrar esses critérios de circularidade, e à medida que vão surgindo resultados, esperando que sejam positivos, obviamente, para todas as partes, ir envolvendo mais produtos, mais serviços, mais procedimentos, criando parcerias com fornecedores e basicamente envolvendo também os municípios nesse processo, de forma a que o sistema de compras públicas da entidade, no seu todo, possa então ser designado como sustentável. Basicamente há três modelos, ou existem três modelos para os processos de contratação pública
ecológica. Eles são assim designados dependendo do setor onde se focam, esses mesmos modelos. Um modelo que se possa focar no produto, especificando os critérios de circularidade para os produtos a adquirir ou para os bens. Poderá ser um modelo também centrado no fornecedor. Nestes casos, é o fornecedor que terá que respeitar determinados critérios para poder dar resposta às exigências do caderno de encargos. Ou ao nível do sistema, como referimos também há pouco, a transformação da aquisição de bens e serviços em servitização, portanto a desmaterialização, sendo que em alguns modelos é possível que seja feito, diria que um mix entre alguns destes modelos. Portanto, um procedimento poderá ao mesmo tempo ter exigências de circularidade ao nível do fornecedor e ao nível dos produtos que são objeto do procedimento. Os critérios e as especificações desses mesmos procedimentos têm obrigatoriamente que levar em consideração os custos ao longo do ciclo de vida dos produtos, e esses custos não se devem centrar apenas no custo de aquisição, no investimento. Existem outros custos, nomeadamente de utilização ou de manutenção, e também os custos de fim de vida. Ao longo desse ciclo de vida dos produtos, vários são os custos que contribuem para avaliar um procedimento relativamente a outro, e deverão os cadernos de encargos incluir precisamente este tipo de critérios, tendo em consideração todos estes níveis. Um exemplo prático, uma simples fotocopiadora, na fase de aquisição poderá ter um valor mais baixo, portanto em detrimento de outro equipamento, mas poderá, por exemplo, ter um custo de utilização, por exemplo, de energia ou com consumíveis mais elevado, ou mesmo os custos de manutenção, e o custo de fim de vida para recolha e reciclagem também poderá ter um custo mais elevado. Analisando o processo do seu todo, provavelmente o equipamento mais caro, mas que consuma menos energia ou que possa ter custo de manutenção mais baixo, irá revelar-se o economicamente mais vantajoso para a entidade. Neste âmbito também das compras públicas ecológicas e circulares, a Comissão Europeia criou já uma série de documentos e uma série de referenciais e identificou um total de 19 categorias dirigidas àquilo que são as compras das entidades públicas, para que estas possam incluir cláusulas ambientais adequadas, estimulando a introdução de critérios de circularidade nas compras públicas. A este respeito, e no âmbito do e-book, sugerimos que possam consultar tanto as fichas que foram desenvolvidas para cada uma das categorias aplicáveis, nomeadamente à região do Tâmega e Sousa, dentro daquelas categorias que foram indicadas, mas também consultar vários casos de sucesso a nível nacional e europeu, de procedimentos de compras públicas ecológicas já implementados e a forma como estes decorreram, com a identificação também de constrangimentos que eventualmente possam ter surgido em alguns, ou das vantagens a nível económico, social ou a nível ambiental de outro tipo de boas iniciativas que merecem esta categorização de casos de sucesso. A exemplificar o que está patente no e-book, existe um esquema que acaba por abordar aqui as categorias de critérios de circularidade aplicáveis a cada uma das tipologias dos principais procedimentos dos 11 municípios da Comunidade Intermunicipal de Tâmega e Sousa, sendo que ao clicar em cada um deles, portanto, o documento designa-se exatamente de e-book por este motivo. Ele facilita depois a ligação à informação externa. Ao clicar em cada uma destas categorias, ter-se-á acesso a fichas muito específicas para cada categoria, abordando o âmbito, o tipo de critérios que poderão ser tidos em consideração, a forma como os mesmos deverão ser aplicados, por exemplo, aos modelos de avaliação de propostas, e enfim, facilitando
às entidades também a transformação dos seus procedimentos e a inclusão destes mesmos critérios de acordo com o que são as orientações da Comissão Europeia. Alguns destes critérios também têm já orientações e critérios definidos pela Agência Portuguesa do Ambiente, e essa informação poderá também ser consultada através dos links disponibilizados, facilitando obviamente a consulta, porque os critérios também indicados pela APA acabam por ter por base os critérios que foram desenvolvidos pela Comissão Europeia em muitos dos casos. Noutros, nem tanto, havendo uma especificidade, mas dependendo obviamente do procedimento, assim será depois a sua integração. A nível dos casos de sucesso, optámos também por distribuir alguns casos de sucesso que consideramos poderem ser relevantes e aplicáveis às entidades públicas, às autarquias, nomeadamente da região, do Tamegui Sousa, nas diversas categorias. Portanto, são algumas dezenas de casos de sucesso que estão disponíveis através do e-book e, uma vez mais, com a ligação do que está definido num quadro resumo, ter-se-á acesso a fichas específicas destes casos de sucesso e destas iniciativas, de forma a poder comparar ou obter feedback sobre a viabilidade e a racionalidade de implementação de alguns critérios de circularidade em determinados procedimentos. E a realçar um enfoque no setor da construção, mas também muito na gestão daquilo que são os serviços ambientais ou a gestão de espaços verdes, na área dos transportes, da energia ou da aquisição de alimentação, produtos alimentares e serviços de catering. No que diz respeito à aplicação do e-book, selecionámos dois tipos de procedimentos de contratação que contêm critérios de circularidade. Selecionámos um pouco a título exemplificativo para dar uma noção do que é a integração destes conceitos definidos pela Comissão Europeia e pela Agência Portuguesa do Ambiente nos principais procedimentos das autarquias locais. Nomeadamente, no que diz respeito a empreitadas, uma empreitada de concepção, construção e gestão de edifícios, onde por exemplo, estão definidos vários níveis de integração de critérios. Um dos níveis, que habitualmente poderá ser o primeiro a ter em consideração e que poderá variar muito em função também dos fornecedores locais, mas que consiste na seleção da equipa que irá efetuar exatamente a concepção do projeto do edifício. Portanto, estas especificações poderão centrar-se numa pré-seleção, para que os serviços a serem contratados, por exemplo, um gestor de projeto ou equipas, o empreiteiro principal, enfim, todos os envolvidos, e obviamente incluindo a equipa das especialidades, devam ter as competências necessárias ou a experiência para que se possa executar ou construir ou efetuar a reconstrução do edifício, obedecendo aos critérios que se pretendem a que o mesmo obedeça. Poderá, por exemplo, ser requerida a experiência do fornecedor, da empresa, na aplicação de sistemas de gestão de energia, como a ISO 50001, ou em sistemas de gestão do ambiente, como a ISO 14001, ou, bastante para tal, por exemplo, alguma experiência em termos de intervenção noutro tipo de contratos, noutro tipo de edifícios, com demonstração daquilo que foi a experiência na implementação de medidas relacionadas com o desempenho ambiental desses mesmos projetos. Um outro nível, provavelmente o mais importante em termos de projeto, que diz respeito à concepção pormenorizada e à definição daquilo que são os requisitos que se pretendem para o desempenho ambiental ou energético ou de outro tipo do edifício sujeito à intervenção. Ou o edifício poderá não ser apenas um edifício, tratando-se de uma empreitada, por exemplo, de infraestruturas. Aqui é onde devem ser definidos os critérios e as especificações do próprio projeto, no sentido de obter o menor impacto ambiental de todo o processo
e o maior conforto, salvaguardando o conforto dos futuros utilizadores. Alguns exemplos: a definição de desempenho energético mínimo. Claro que existe a nível nacional o sistema de certificação energética que já determina algumas classes mínimas a serem cumpridas com este tipo de implementações, ou construção de novos edifícios ou reconstrução de edifícios existentes, mas poderão ser colocados critérios com desempenhos mínimos superiores. Aqui, por exemplo, poderá ser considerada a utilização ou de medidas de eficiência energética ou de medidas passivas a nível construtivo, ou a utilização de fontes de energias renováveis, mas também a questão ambiental relacionada com os resíduos ou com a utilização ou gestão de água. Todos estes critérios a serem colocados em caderno de encargos como desempenhos mínimos certamente contribuirão para que o edifício tenha um menor impacto ambiental na sua fase de utilização. Concerne, por exemplo, ao bem-estar dos utilizadores ou até mesmo da saúde, colocar critérios mínimos ao nível dos sistemas de iluminação, fomentando a iluminação natural, que ao mesmo tempo que melhora a condição de conforto e bem-estar dos utilizadores, também reduz o consumo de energia. Conforto térmico, muito importante. As condições de orientação do edifício, o tipo de soluções construtivas, vão depois condicionar e definir efetivamente o conforto térmico dos espaços, portanto, tanto ao nível da ventilação como da climatização ou da qualidade do ar interior. Também o plano de mobilidade ao pessoal ou infraestruturas poderá ser um tema a integrar os critérios do programa de procedimento e de caderno de encargos. No caso de empreitada na parte de construção do edifício ou na fase também de demolição e preparação do local, se for construção nova, algumas medidas que podem ser tidas em consideração: a gestão dos próprios resíduos de demolição, que pode até implicar um plano de auditoria e de acompanhamento destes trabalhos, determinando o que é que pode ou não ser efetivamente reutilizado na própria obra, reciclado ou valorizado de outro modo e devidamente encaminhado. É um tema, enfim, que de algum modo poderá trazer custos acrescidos ao construtor, portanto a quem vai efetuar o trabalho, mas por outro lado também reduz aquilo que são os materiais necessários à própria obra. Existe a possibilidade de reutilizar alguns destes materiais provenientes de escavação e aterro e determinar, por exemplo, uma percentagem mínima a cumprir, 70% em peso, como está aqui indicado, desses materiais a serem reintroduzidos na obra. Evita a produção desses resíduos que seriam encaminhados, mesmo que valorizados, mas seriam sempre resíduos, e evita a introdução de novas matérias na própria construção. Na fase seguinte, ou seja, na fase da construção do edifício ou em obras de renovação, neste caso grandes obras de renovação, há um impacto ambiental que decorre sempre da utilização daquilo que são os materiais e de que foram os processos definidos para aquele mesmo edifício. Há algumas especificações que podem ser tidas em consideração, poderão centrar-se, por exemplo, nos produtos, nos materiais a serem adquiridos, desde os próprios materiais como madeiras ou até mesmo o betão ou o cimento, que já existem também este tipo de materiais com classificações ambientais em acordo com o que possam integrar para algumas estruturas que não sejam fundamentais para os edifícios. A inclusão de sistemas e a fase de operacionalização, por exemplo, dos sistemas energéticos é um tema também relevante, porque muitos sistemas são dimensionados e acabam por ter dificuldades na sua operacionalização nos próprios edifícios. A gestão dos resíduos em obra, através de um plano que permita depois efetuar não só o encaminhamento, mas também determinar as formas de valorização, podendo até inclusivamente ser definido um limite do volume de resíduos a produzir durante a obra. É certo que muitas obras, depois tudo depende das condicionantes que vão sendo encontradas
ao longo do processo de construção, mas se for imperativo ou se for um requisito colocado a priori, portanto, na fase de construção, na fase de fiscalização da obra, haverá certamente um maior cuidado na produção de resíduos, podendo estes ser limitados a valores, um exemplo que aqui está, 11 toneladas por cada 100 metros quadrados da superfície de pavimento, na produção desses mesmos resíduos durante a fase de construção do edifício. Para garantir os desempenhos mínimos que tenham sido considerados, portanto, poderão também ser focados critérios de circularidade ao nível dos produtos ou dos equipamentos a adquirir. Obviamente que a eficiência energética é um tema que a todos preocupa e cada vez está mais na ordem do dia, mas se não forem colocadas especificações, nomeadamente nos sistemas que depois vão ter um impacto significativo no consumo de energia do edifício, como é o caso da climatização, é muito provável que os equipamentos a instalar vão ao encontro daquilo que foi um dos fatores de ponderação, que é precisamente o custo inicial. Aqui é importante definir precisamente a análise que também já se referiu de todo o ciclo de vida dos produtos, nomeadamente um sistema AVAC que possa ter uma eficiência, um nível de eficiência energética superior, efetivamente será mais caro na fase de aquisição, mas tornar-se-á menos oneroso para as entidades durante a fase de utilização. Por fim, também a finalização e entrega do projeto e da própria construção em si do edifício, assegurando o cumprimento de algumas normas relacionadas com a qualidade da construção e da qualidade de envolvente do edifício, que acaba por ser concluído com uma entrega de certificações ou de declarações de conformidade de acordo com normas que possam estar estabelecidas ou equivalentes, como a ISO 9972, portanto, ou equivalente. Numa fase posterior, há efetivamente uma necessidade de promover a gestão de instalações, a gestão dos edifícios. E aqui impera também a necessidade de poder envolver equipas e técnicos com competências que permitam que o edifício, durante a sua fase de utilização, tenha também um bom desempenho ambiental, tanto ao nível do consumo, por exemplo, de energia, como da produção de resíduos ou consumo de água. A introdução aqui de contratos específicos que possam, por exemplo, conduzir a uma boa monitorização do edifício, sejam eles contratos de manutenção ou contratos, por exemplo, de desempenho energético, com limites que possam ser criados para a utilização de energia nas suas várias formas e nos vários setores, ou no caso dos resíduos, um sistema que permita a devida separação no local, com os fluxos que se justifiquem para o tipo de edifício, comprometendo também a entidade a que no seu próprio edifício é feita essa mesma triagem. Um segundo procedimento, ou tipo de procedimento que selecionamos, tem que ver com a contratação de serviços de alimentação ou serviços de catering. O âmbito de aplicação deste tipo de procedimentos aborda os mais variados produtos alimentares, frutas, legumes, portanto, todos os produtos de peixe, carne, ovos, bebidas, enfim, ou também o desempenho daquilo que são os serviços de catering relevantes para cumprir com a função, neste caso com os produtos que vão fornecer. Os critérios podem aplicar-se aos produtos propriamente ditos, podendo, por exemplo, impor-se critérios relacionados com a produção biológica, critérios relacionados com as embalagens ou com os resíduos de embalagem que acondicionam os produtos a adquirir, ou a minimização, por exemplo, do desperdício alimentar e a obrigação de ser efetuada uma recolha seletiva dos resíduos produzidos por quem fornece esse mesmo serviço. Também uma recomendação, em termos genéricos, uma otimização ambiental relacionada com a componente dos veículos que são utilizados para prestar o serviço, por exemplo, beneficiar empresas que possam fornecer os seus serviços de catering com viaturas que possam ser mais amigas do ambiente ou utilizar
formas mais suaves de mobilidade, portanto, como a mobilidade elétrica ou incentivar viaturas com cumprimento das normas Euro mais elevadas e com uma baixa idade em termos de frota. Os produtos, os principais impactos ambientais estão centrados essencialmente na atividade agrícola, como é natural. Quando abordamos a questão de obrigação de produção biológica, estamos a minimizar este impacto ambiental nesta fase da produção dos próprios produtos. Mas também aqui é importante assumir que uma parte desses produtos possam ou não ser certificados, não apenas garantir a produção biológica, mas sim também a certificação do produto, e uma vez mais relacionado com a sua disponibilização ou a sua entrega, incluir critérios relacionados, por exemplo, com a eficiência ambiental dos veículos que são utilizados para o seu transporte e entrega. Quando abordamos o procedimento ao nível do serviço de catering, voltamos a abordar um pouco também as mesmas questões, ou seja, a minimização de resíduos, tanto de embalagem como relacionados com o desperdício alimentar ou aquilo que seja a obrigação de efetuar uma recolha seletiva dos resíduos envolvidos no processo de catering, uma vez mais também a eficiência ambiental dos veículos a utilizar e eventualmente também aqui alguns critérios relacionados com as certificações das próprias empresas, possam ter uma certificação pelo EMAS ou pela ISO 14001, fomentando que se trata de uma empresa responsável e com responsabilidade a nível ambiental. No website da Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa está toda a informação relacionada com este projeto, o projeto Tâmega e Sousa Circular, bem como, obviamente, o e-book e mais informação relacionada com os critérios de circularidade, de forma a fomentar e auxiliar as autarquias locais na introdução destes critérios nos seus procedimentos, transformando-os em procedimentos públicos ecológicos e desenvolvendo então compras públicas ecológicas e circulares. Portanto, agradeço a atenção.